Hoje nós vamos começar uma pequena série, porque são apenas 4 mensagens a respeito do Natal. E o Natal é tempo de boas notícias, de grande alegria. E é isso que nós vamos ver nesse momento no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Foi enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar nesse momento que vamos estudar a palavra do nosso Deus. Amado Deus e Pai, de fato o Natal é um momento muito especial.
não apenas porque podemos nos reunir com os nossos familiares, não apenas porque podemos compartilhar de momentos especiais ao redor da mesa, não somente porque podemos também trocar presentes entre nós, mas principalmente porque podemos celebrar a vinda do Salvador a esse mundo. Muito obrigado a Deus, porque essa época é época de enchermos os nossos corações de esperança, crendo de fato que o Senhor enviou Jesus Cristo a esse mundo para ser o nosso Salvador e Senhor. Que o Senhor esteja falando com cada um de nós nessa noite de uma maneira muito especial através da Tua palavra. É isso que nós pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. O Natal realmente é um tempo de boas notícias e talvez mais do que nunca eu e você precisamos de boas notícias. Nós colocamos a nossa esperança em muitas coisas, em muitas pessoas, e o fato é que todas as vezes que nós colocamos toda a nossa esperança em circunstâncias, em coisas, é fato que na maioria das vezes nós acabamos decepcionados. Também colocamos muitas vezes a nossa esperança em pessoas e esquecemos que as pessoas são falhas e que elas também podem nos decepcionar. Nós olhamos para a situação da nossa sociedade, do nosso país e ainda ficamos preocupados com a situação econômica e política do nosso país. Por mais que a maioria da população esteja cheia de esperança e que acreditem realmente que irá acontecer uma mudança real no nosso país, nós sabemos que ainda o medo e as dúvidas pairam sobre as nossas vidas. Por isso o Natal é um momento tão especial que nós podemos voltar os nossos olhos novamente àquele momento na história, onde Deus revelou de uma maneira grandiosa o seu amor pela humanidade e pelas nossas vidas. Por mais que a nossa vida esteja cercada de situações difíceis, de dúvidas, de preocupações, nós podemos, nessa noite, nos voltarmos para a palavra de Deus e receber do Senhor a esperança que vem do Natal. E a esperança que Deus nos dá, a esperança que Deus nos revela através do nascimento de Cristo, essa esperança não falha, ela não tarda, ela não decepciona. No tempo certo, dentro do projeto de Deus desde a eternidade passada, no momento exato, sem adiantar o seu relógio ou atrasar, Jesus veio a esse mundo. Nós vemos uma passagem que não fala a respeito do nascimento de Jesus. Mas nós vemos uma passagem que está intimamente ligada ao nascimento, ao cumprimento das promessas de Deus em enviar o Salvador do mundo, em enviar o Messias prometido para Israel, aquele que cumpriria as promessas de Deus feitas lá em Gênesis, depois da queda do homem. Promessa essa que também cumpre a promessa dada ao pai Abraão, de que da sua descendência viria aquele que iria abençoar todas as famílias
da terra. Esse texto que nós lemos fala justamente daquilo que antecede o nascimento de Jesus Cristo. É o texto que nos fala sobre o nascimento de João, também conhecido como o Batista, aquele que pregava o arrependimento, aquele que batizava as pessoas com água, como demonstração de que aquela pessoa de fato se arrependeu diante de Deus e estava crendo naquilo que Deus prometera desde o passado. João Batista, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras mais importantes de toda a Bíblia, porque a ele foi dada uma missão de ser aquele que iria preparar o caminho do Senhor, aquele que iria anunciar a proximidade da vinda do Messias. Esse momento em que João Batista nasce, e meses depois também é gerado o Filho de Deus, Jesus Cristo, é um momento muito peculiar na história do povo de Israel. Era um momento de verdadeiro drama nacional e também existia um drama pessoal. Um drama nacional pela situação em que a Judeia passava. E também nos revela um drama pessoal, porque nós conhecemos a história desse sacerdote Zacarias, que era casado com Isabel e que não tinham filhos. Veja o que a Bíblia nos fala, Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 7. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. O evangelista Lucas começa esse trecho da palavra de Deus, do seu evangelho, falando que no tempo de Herodes, rei da Judeia. Herodes foi o primeiro grande rei vassalo de Roma. Ele só subiu ao trono da Judeia com o apoio do Império Romano. Ele reinou de 37 a.C. até 4 a.C. Ele foi um rei que oprimiu o seu próprio povo, o povo judeu. Ele não foi um bom rei, pelo contrário, ele causou muitos males às pessoas da Judeia. Ele fazia e promovia cobranças pesadas de impostos. Também muitos homens e cidadãos eram obrigados a trabalhar de uma maneira forçada na construção de vários prédios públicos em Jerusalém, que eram verdadeiros prédios faraônicos. Pessoas eram obrigadas a trabalhar vários dias na construção desses prédios e também dos monumentos. O rei Herodes também era um rei conhecido como aquele rei que insistia na cobrança do imposto do templo, que era cobrado de todo judeu, homem, adulto, e esse imposto, ao invés de ser usado para a manutenção do templo de Jerusalém, na verdade era desviado para homenagear, agradar o imperador romano e também para financiar
a construção de templos para as divindades romanas. Imagine como isso era uma questão conhecida pelo povo e causava dor e revolta ao coração dos judeus, sabendo que aquilo que deveria ser destinado para Deus estava sendo destinado para homenagear, para agradar o imperador romano e para construir templos para outros falsos deuses. Também Herodes foi conhecido como aquele que estabeleceu na liderança do templo sacerdotes que eram sacerdotes também corruptos. Existe uma estimativa que nos diz que naquele tempo, no tempo de Herodes, existiam mais ou menos 18 mil sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo de Jerusalém. Esse número era tão grande que cada sacerdote trabalhava por ano apenas 2 semanas. Já pensou? 18 mil sacerdotes se revezando, levitas se revezando, e esses 18 mil eram divididos em grupos, e esses grupos trabalhavam apenas 2 semanas por ano, além de trabalhar também na execução das festas religiosas de Israel. O rei Herodes, ele era conhecido pela sua paranoia. Ele temia que alguém roubasse o seu trono, e por isso ele mandou matar muitas pessoas que trabalhavam próximos a ele. Ele também ordenou que 3 dos seus filhos fossem assassinados, porque ele temia que um desses 3 filhos que foram assassinados pudessem dar um golpe, assassiná-lo e tomar o seu trono em Israel. Na ocasião do nascimento de Jesus, foi Herodes que mandou que fossem executados todos os meninos homens até 2 anos de idade. Por isso nós temos lá no Evangelho de Mateus a narrativa que nos fala que Jesus e seus pais então tiveram que fugir da Judéia para o Egito, fugindo dessa perseguição, dessa matança que Herodes estava promovendo. O reinado de Herodes ele foi marcado pela prosperidade dos poderosos e pela opressão dos humildes. Veja que é esse o cenário, o mais triste possível. Aquele povo que aguardava um rei que viria da parte de Deus, que iria libertar o povo, que iria promover a restauração espiritual de Israel, estava convivendo naquele momento com um impostor, um rei que fazia e pensava todas as coisas que contrariavam a vontade de Deus. Eram momentos de desespero, de desânimo, esse que nós vemos. Mas além desse drama pessoal, nós também temos um drama pessoal, como eu disse no início, o drama de Zacarias e de Isabel. Zacarias era um dos 18 mil que trabalhavam no templo. Ele era casado com Isabel, que mais tarde nós ficamos sabendo que era uma parenta de Maria, que mais tarde seria a mãe do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante porque Lucas faz questão de registrar
que tanto Zacarias como Isabel eram pessoas justas. Não é isso que a Bíblia nos diz? Que eles eram justos diante de Deus e que eles obedeciam de maneira irrepreensível aos mandamentos e preceitos do Senhor. Nesse momento, Lucas deixa bem claro que Zacarias não pertencia ao grupo daqueles sacerdotes que promoviam até mesmo o comércio nas áreas do templo. Não, Zacarias não era desses sacerdotes que amavam o seu status religioso, que amava o poder e o prestígio que isso trazia a outros sacerdotes. Não. Lucas deixa bem claro que Zacarias era sim um sacerdote, que ele e a sua esposa Isabel eram pessoas justas e que obedeciam de uma maneira irrepreensível a palavra do Senhor. É tão interessante isso, meus irmãos, que os termos empregados por Lucas para descrever Zacarias e Isabel são os mesmos empregados para descrever pessoas justas do Antigo Testamento. Pessoas como Noé, homem bom e justo. Pessoas consideradas justas diante de Deus como Abraão. Lucas quer deixar bem claro que Zacarias e Isabel eram pessoas que de fato temiam ao Senhor, que tinham as mesmas qualidades que Noé e que Abraão. Isso é tão importante, porque nós vemos que quando Lucas continua a falar a respeito de Zacarias e Isabel, ele também relata algo que é extremamente importante, que Zacarias e Isabel não possuíam filhos, porque Isabel era estéril. E Lucas complementa: Zacarias e Isabel já tinham uma idade avançada. Mas será que isso configura um drama pessoal? Sem dúvida nenhuma, porque nós temos que entender um pouquinho da cultura antiga, da cultura israelita. E a esterilidade de uma mulher era um problema muito sério nos tempos bíblicos. E por que o fato de uma mulher não poder dar à luz, gerar filhos, era considerado um drama, um problema? E nós temos algumas razões. Em primeiro lugar, isso tinha implicações econômicas para a família. Se um pai e uma mãe não possuíssem descendentes, provavelmente, quando eles chegassem à sua velhice, eles não teriam quem cuidasse e os sustentasse nesses anos em que eles não poderiam mais trabalhar. Era um drama isso para a época. Também isso implicava num problema social, ou seja, aqueles casais que não tinham filhos não teriam como perpetuar o nome da família. O nome do pai iria morrer ali. Não teria outras gerações para continuar o nome da família. Um outro problema era um problema religioso, porque muitas vezes, e de uma maneira equivocada, o povo associava
a impossibilidade da mulher gerar filhos com um castigo divino. O povo achava o seguinte: se essa mulher não pôde gerar filhos, com certeza ela fez alguma coisa diante de Deus, ou o seu marido, e Deus então está castigando, julgando aquele casal. Portanto, ainda que isso fosse algo equivocado, era isso que dominava o imaginário, o pensamento popular daquela época. As pessoas acreditavam realmente que uma mulher estéril estava então sendo destinada a ter uma vida onde essa vida era marcada não pelo favor de Deus, mas pelo desfavor do Senhor. É um grande drama ou não? Sem dúvida nenhuma. Olhe para a nação de Israel. Um rei injusto. Um rei que não olha para o povo, mas o oprime. Olhe para a história de Zacarias. Olhe para a história de Isabel. Lucas deixa bem claro que eles são pessoas justas, íntegras diante de Deus. Então ninguém deveria pensar que Zacarias e Isabel estavam sendo punidos por Deus, ou que eles tivessem cometido algo grave diante de Deus, e por isso Deus os estava castigando, não permitindo que eles tivessem um descendente. Não! Lucas deixa bem claro: Zacarias e Isabel eram pessoas justas, assim como Noé, assim como Abraão. Então veja bem que o fato deles não terem filhos não era porque eles tinham pecado diante de Deus. Eu não sei se isso tem um impacto na sua vida como tem na minha vida. Porque muitas vezes nós associamos de uma maneira muito simplória e olhamos para a nossa vida, e quando coisas boas não acontecem, ou quando nós não alcançamos aquilo que nós desejamos, nós acabamos concluindo de uma maneira equivocada que nós estamos falhando diante de Deus. Que Deus de alguma maneira está nos castigando por alguma falta, ou porque nós não alcançamos aquilo que nós queremos, ou porque nós não recebemos uma bênção do Senhor. Então nós estamos fadados a sermos pessoas onde o favor de Deus não está sobre a nossa vida. E a Bíblia nos traz boas novas e nos diz que não é assim. O fato de você temer a Deus, o fato de eu temer a Deus, o fato de nós termos um compromisso com Deus, o fato de nós termos um relacionamento íntimo com Deus, o fato de sermos pessoas obedientes à palavra de Deus, não nos exime de problemas e situações desfavoráveis. Mas existe alguma vantagem, então, em obedecer a Deus? Lógico, sem dúvida nenhuma. Porque somente aqueles que temem a Deus, que obedecem à sua palavra, têm uma confiança e uma esperança que contraria qualquer tipo de desesperança e aflição. A certeza de que mesmo quando as coisas não vão bem, Deus continua nos amando e continua tendo um propósito, um plano para as nossas vidas. E é isso que Deus revela nesse momento, na vida da nação de Israel, na vida de Zacarias e de Isabel. É justamente no meio desse cenário triste, de escuridão, cercado de falta de esperança, que lá,
no interior da Judéia, uma mulher estéril engravida do seu primeiro filho. Versículo 8. Certa vez, estando de serviço, seu grupo Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. O Natal, sem dúvida nenhuma, é um tempo de boas notícias, é um tempo de esperança, é um tempo de nós nos relembrarmos que mesmo se você e eu estivermos enfrentando um momento de escuridão, de falta de perspectiva, onde as coisas parecem que saíram do nosso controle e que até mesmo Deus se esqueceu das nossas vidas. O Natal é tempo de nós nos lembrarmos que é o anúncio de boas notícias. O Natal nos fala de boas novas, nos fala de esperança. No momento menos esperado, Deus coloca o seu plano eterno de redenção nos eixos. O casal que não tinha mais nenhuma esperança em ter filhos se vê surpreendido, Zacarias se vê surpreendido com a aparição do anjo Gabriel, no momento em que ele servia a Deus dentro do templo. Veja as palavras de Gabriel a Zacarias: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Aquele casal já tinha idade avançada, mais de 60 anos, 65 anos, algo que
humanamente seria impensável, biologicamente impossível. Mas nós somos mais uma vez surpreendidos pelo Deus do impossível. O Deus que não atrasa e não adianta os seus propósitos na nossa vida e na história da humanidade. Essa história de uma mulher estéril e de idade avançada é muito semelhante a outras histórias da Bíblia, não é mesmo? Que outros casais tão importantes na palavra de Deus foram agraciados também por Deus com um filho, no momento onde nós podemos dizer que seria totalmente impossível que isso fosse acontecer. A história de Zacarias e Isabel se assemelham em muito à história de Abraão e Sara, Isaac e Raquel, Jacó e Rebeca, os patriarcas, mulheres que não podiam ter filhos, mas que foram agraciadas pelo Senhor. Essa história de Zacarias e Isabel também nos lembra de um personagem muito importante no livro de Juízes, Manoá e sua mulher, cujo filho foi Sansão. Ana e Eucana. Ana que insistia com Deus e pedia a Deus um filho. E no tempo apropriado, Deus ouviu a sua oração. Veja o que o anjo diz a Zacarias: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Talvez oração essa que há muito tempo deixou de ser feita, que ao passar dos anos foi simplesmente esquecida. 1 ano orando por um filho e nada, 2 anos orando por um filho e nada, 5 anos e nada, 10 anos e nada, 20 anos, quem sabe, 30 anos, quem sabe, e nada. Mas Deus, Ele não se esqueceu daquela oração. E no tempo certo, Ele atendeu o pedido de Zacarias e de Isabel. O anjo dá detalhes. Olha, a sua esposa ficará grávida. Ela vai dar à luz a um menino. Esse menino tem nome já. É João. Você tem que chamá-lo João. Veja bem, esse menino não é só um filho que vai ser dado para vocês, mas vai ser um menino que vai ter um papel fundamental no plano da redenção de Deus. Ele vai ser cheio do Espírito, antes mesmo de nascer. Ele vai trazer reconciliação entre os filhos e pais, entre os desobedientes. Ele vai pregar, ele vai preparar os caminhos para o aparecimento do Filho de Deus, do Messias prometido. Veja que não é simplesmente uma resposta de oração, mas é também uma bênção que nunca passou pela cabeça, nem de Zacarias e muito menos de Isabel. Por mais que o tempo passasse, Deus não deixou de ver, de ouvir as orações dos seus servos.
ele atendeu a oração de Zacarias e de Isabel. A idade avançada não foi um empecilho para Deus. Também o fato de Isabel ser estéril não foi um empecilho para Deus. E é bem provável que a situação de Isabel, onde ela não podia gerar um filho, era também um símbolo da vida do povo de Israel, que também estava estéril naquele momento. Mas Deus dá um filho para Isabel e dá o seu próprio filho para Israel e para todo o mundo. O que Deus fez com Isabel também seria feito com o povo de Israel e também com toda a humanidade. Aquele ventre que era estéril, agora, de fato, receberia aquele que seria a bênção para todas as nações. Deus, de fato, Ele usa uma situação desfavorável para revelar que para Deus nada é impossível. O Natal nos fala sobre esperança. O Natal nos fala de tempo, de boas notícias, de grande alegria. O Natal nos fala de esperança. O que nós aprendemos com a história de Zacarias e Isabel? Primeiro, nós aprendemos que Deus, Ele sempre cumpre os seus propósitos nas nossas vidas. Ele sempre cumpre os propósitos eternos na história da humanidade. Com essa história nós aprendemos que Deus sempre está trabalhando, ainda que de uma maneira silenciosa, ainda que de uma maneira invisível. Deus está sempre agindo para cumprir os seus propósitos. Herodes, chamado Grande, ele queria ser o rei dos judeus, mas Deus tinha escolhido o seu próprio rei. O rei que de fato era o rei dos 6, o rei dos judeus, o rei de toda a criação, Jesus Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria. Aprendemos que Deus, Ele nunca rejeita uma oração. Ele escuta, Ele responde. Aprendemos que os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Aprendemos que para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que confiam em Deus, o Natal sempre nos dá esperança. Como está a sua vida no final desse ano? Como que você olha para a sua situação nesse mês de dezembro? Talvez você chegou aqui nesse mês de dezembro com muitas dúvidas, com muitas preocupações, com vários questionamentos. Talvez você chegou nesse mês de dezembro sem esperança. Talvez você chegou à conclusão de que realmente Deus, Ele não está ao seu lado. Afinal de contas, tantas coisas ruins e tragédias se debateram sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Mas lembre-se, Deus continua sendo Deus, Ele continua trabalhando, e no momento certo, Ele irá revelar os seus propósitos. Eu quero concluir com uma frase de um autor muito conhecido, Paul Tripp. Ele diz o seguinte: Deus é a sua única fonte de esperança ao enfrentar situações que estão
fora do seu controle. Você está enfrentando situações que estão fora do seu controle, então faça de Deus a sua única fonte de esperança. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado porque o Teu Evangelho nos fala das boas novas da salvação, das boas novas que nos enchem de esperança. E por isso nessa noite nós queremos mais uma vez colocar toda a nossa esperança no Senhor. Que a nossa fé nessa noite seja fortalecida, renovada, e que por mais que as circunstâncias sejam adversas, por mais que nós sejamos tomados por dúvidas e medos, que nós possamos nos apegar ao Deus do impossível, que é capaz de dar filhos a mulheres estéreis, que é capaz de enviar o Salvador, nascendo de uma virgem. Um Deus que é capaz de perdoar os pecados através do sacrifício de Cristo. Um Deus que é capaz de nos dar vida, e vida em abundância, a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Que o nosso Natal seja esse momento de nos relembrarmos que em Deus nós temos uma fonte de esperança. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.